Cara, isso aí então... não é um problema, que tipo, a gente tem o conselho regional, o conselho de medicina, né? Eu vejo que esses caras ficam pegando no pé pra médico não fazer conteúdo, não ir na internet, não falar com o paciente. É meio que um jogo contra, então. Não, eu não... Isso daí é o que algumas pessoas entendem. Você sabe que o problema de comunicação, ele existe, né, em todas as esferas. Isso é a sensação que se dá quando você observa qualquer órgão regulador. Veja uma queixa que muitos colegas meus fazem, pô, o Conselho de Medicina nunca te ajuda, mas não é função do Conselho ajudar. A função do Conselho é fiscalizar, é avaliar o que é execução do profissional médico. Para quê? Para que os bons profissionais, eles sempre tenham condição de exercer uma medicina de qualidade sem ser, inclusive, denegridos por mal profissionais. Tem profissional que fala, essa medicina tradicional, eu sou de uma medicina de vanguarda que faz cura, uma medicina biológica. Eu já escutei tanto, eu falei, por quê? Existe medicina mineral, né? Uma medicina humanizada, porque existe medicina cibernética, né? Não faz sentido. Então, assim, entenda que é função do órgão fazer isso. Então, o que precisa acontecer? Precisa ter uma aproximação do médico e o seu órgão colegiado. E isso está acontecendo, né? É um processo que desde 2016 tem acontecido, né? Evidentemente que o conselho ele tem o tempo dele, porque tudo é muito discutido, todo mundo é muito debatido. Afinal de contas, uma decisão dessa atinge profissionalmente centenas de milhares de profissionais. Então você não pode soltar uma coisa simplesmente, agora todo mundo vamos fazer TikTok, vamos fazer dancinha fazendo propaganda de remédio. Não, você tem determinados limites. E é evidente que quando você compara a medicina brasileira com a medicina americana. Medicina americana, o médico pode fazer propaganda, por exemplo, de remédio, pode vender coisa no consultório, né? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? Se você quer alguma coisa para pensar, eu te dou. Em 2014, aproximadamente 30% dos meus pacientes do consultório, eles se mudaram para outro país. A maioria foi para os Estados Unidos. Nossa! O pessoal debandou. Vou mudar de país. Mudaram 30%, tá? E, no entanto, todos voltavam ao Brasil para ver seus médicos. Então, eles tinham as consultas deles marcadas o ano inteiro. Paulo, eu tô indo ver você e o fulano de tal. Então, já deixa pronto, pedido de exame, assim, é porque a gente já vai chegar, já vai fazer. Eles odiaram principalmente o que era o exercício da medicina nos Estados Unidos. Então, se é tão bom assim esse tipo de comportamento, por que o paciente brasileiro não gostou? Os médicos aqui são melhores, eu já ouvi falar Com disso. certeza, lá tem uma quantidade de equipamentos muito grandes que a gente não tem esse recurso talvez, aqui. né? Mas você sabe por que isso, né? Eu te conto, porque lá a medicina, por conta dos processos de judicialização, ela é uma situação que você só pode cuidar do paciente praticamente se ele estiver morrendo. Então, sim. Você tem... A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos era o lançamento das estatinas, né? Os inibidores de HMG-CoA redutase, que são as drogas para tratar o excesso de colesterol. E eu vi, não é que me contaram, eu vi, tinha outdoor na rua, você olhava assim numa avenida, se o seu médico prescreve essa medicação para você, você pode ganhar uma indenização de até tantos $1.000. Cara, eu jurava que lá era um inverso dessa situação que a gente vive aqui de processos e demandas. Absolutamente ao contrário. Por quê? Porque os médicos aqui, eles ainda se conectam melhor com os pacientes, né? Eu não sei que rumo que isso está levando, eu espero que isso ainda seja uma coisa ensinada na faculdade de medicina, mas nos meus cursos de pós-graduação eu sempre reforço isso muito para meus alunos. Eu faço questão, você tem que falar com o seu paciente, você tem que conversar com o seu paciente, você tem que atender o seu paciente, você tem que dar o seu telefone para o seu paciente, porque é assim que se faz medicina. A medicina tradicional, o paciente sabia onde o médico morava, até porque ele atendia na casa dele. Você ia lá, batia na porta, doutor Asdrubal, tô aqui, tô com uma dor de barriga e trouxe uma galinha pro senhor. E vamos correr, vamos tratar essa dor de barriga. Você põe o sujeito para dentro de casa e aí você resolveu o problema, né? O que lá acontece é que existe uma indústria,
né, de judicialização, porque lá é a oportunidade, né? Ele tem esse nível de oportunismo. E isso é da característica do americano, né? Ah, se você faz isso errado, eu vou te processar. É a lei do lawsuit, né? Tanto que você fala para o americano, ele detesta advogado, né? Acho que é o pior lugar do mundo e o melhor lugar do mundo para você ser advogado. Você vai ser detestado, mas você vai ganhar dinheiro. Então, o que acontece? O médico ele não trata enquanto a doença não estiver absolutamente evidente e o paciente estiver pedindo pelo amor de Deus. É só, vamos pensar, só uma cirurgia de fim mesmo, né? Você não Por tem um isso meio que a ali, tecnologia né? ela tem que ser tão apurada. Porque, Roberto, se você atende uma coisa tardiamente, aquilo tem que ser muito eficiente. Com certeza. O que o médico brasileiro faz ele usa essas condições, ele usa essas situações, mas nas condições antes do paciente deteriorar. Aqui a gente tem uma medicina muito mais preventiva. Por exemplo, você não espera um paciente que tem hipotiroidismo ficar com mixedema, ter alteração de voz, ter alteração de lípide, ter alteração de função elétrica cardiovascular para você tratar o hipotiroidismo dele. Você olha, o paciente está falando que ele está sentindo uma série de sintomas, você pede exames gerais, você avalia lá, você pode fazer um check-up esse paciente, você pode avaliar. Por quê? Você pode achar um hipotiroidismo e se você acha, você trata. Nos Estados Unidos, você pedir um exame é um inferno. Caraca. Inclusive, os médicos eles podem ser punidos pela sociedade por pedir exame. Até isso? Lógico.